Bom dia, pessoal. 29 de janeiro de 2026. Espero que você esteja bem e bem esteja a sua família. São 9h44 da manhã e eu já conto uma história engraçada para vocês a respeito do trabalho aqui. Nós vamos ler hoje Filipenses, no capítulo 2, tá? No versículo 3 em diante. Diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Por isso que a gente, quando ora, a gente ora em nome de Jesus, né? Não em nome de Pedro ou de Paulo, né? Porque é o nome de Jesus que é o nome acima de todo nome. Eu ia só comentar um negócio com vocês. Acho que eu já falei, vou falar rapidamente. Quando eu comecei a advogar, lá em 1992, tá? A gente tinha que pegar o Diário da Justiça de manhã, depois que ele chegava, folhear para ver as coisas que tinha aqui em Guarapuava, no tribunal, recortar as tirinhas ali, tinha os processos da gente, ir nas varas lá no fórum, esperar a fila, pegar o processo, olhar os que tinham que ser trazidos para o escritório, pôr embaixo do braço, tá? A gente passava, tomava um café lá na cantina com os juízes, com os promotores, com os colegas e voltava para o escritório. Aí tinha que dar uma saidinha para ir nos bancos, olhar extrato, etc. No cartório para tirar cópia autenticada das coisas que precisava. Aí tinha que reservar um tempinho para atender o pessoal que vinha no escritório, os telefonemas. E ainda um tempo para estudar os livros, a jurisprudência, copiar aquilo, bater a máquina. Era interessante o serviço. Hoje, eu cheguei aqui no escritório, abri o Projude, que é o sistema de processos, já olhei os processos que tem prazo para hoje, já peticionei, já fiz um recurso ordinário para as empresas que eu advogo aqui, já fiz um recurso para o Tribunal do Trabalho, e daí vim fazer um estudinho aqui, lógico, mas em mais 5 minutos eu olhava os bancos ali, tudo. Então, tudo aquilo que demorava para fazer o dia inteiro, a gente faz em meia hora. E os clientes não vêm mais aqui. Os clientes me mandam um recado pelo WhatsApp e eu vou resolvendo ali. Vida diferente, né? Não necessariamente muito melhor, nem necessariamente pior. O que eu acho legal é que eu gosto muito de ficar aqui no escritório fazendo as coisas, né? Então, as audiências que a gente tem que fazer hoje, faz por videoconferência, são muito melhores. Então, eu fiz uma audiência lá em São Paulo, por videoconferência aqui. Imagine se tivesse que viajar daqui lá para fazer a audiência, o serviço que dava, né? Então, com esse tempo que sobra, a gente tem que pensar em fazer coisas boas. A palavra de Filipenses, eu coloquei ali mais para vocês analisarem o seguinte, né? Fala a respeito da pessoa de Jesus. Ele fala para a gente agir com humildade, para julgar os outros melhores que a gente e tal. Para você não ficar agindo com orgulho e sempre querendo ser melhor do que os outros e sempre querendo ter o mérito em tudo, né? Mas seguir o exemplo de Jesus. Ele estava com Deus no começo, nada do que foi criado sem ele, tudo foi por ele e para ele, né? E quando ele veio para a Terra, isso aconteceu para nos dar um exemplo de como agir, né? Então ele, sendo Deus, veio e encarnou em forma de homem, e cresceu, não tinha pecado, foi para a cruz, sofreu as nossas angústias no corpo,
sofreu as nossas dores, experimentou todo o sofrimento, e em fazendo isso ele foi glorificado. Deus deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, anjos, principados, né, potestades no céu, primeiro, segundo, terceiro céu, na terra, tá? Aqui no plano nós vemos, embaixo da terra, tá? No inferno. Então todo joelho tem que se dobrar, demônios têm que obedecer, anjos se curvam, todo mundo ao nome de Jesus. Esse era o plano de Deus desde o começo, né? E ele nos deixou esse exemplo para a gente seguir. Um exemplo de obediência. A primeira obediência que a gente tem que ter é a Deus, porque as pessoas agem contra a natureza, as pessoas agem contra a palavra de Deus, e essa é uma tendência que a gente tem no coração, por coisas que a gente aprende, que a gente é formado, e por causa da semente do mal que a gente tem dentro de nós mesmos. Quando a gente é gerado na carne, a gente traz essa semente que veio desde lá de Adão, né? E depois, quando a gente é gerado no Espírito, a gente começa a viver gerado por uma segunda semente, que é a semente boa, que é implantada pelo Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que a gente fica tão esquisito se a gente se converte, tá? No 110 não funciona mais no 220, né? O 220 funciona direito no 110. Isso é conversão, tá? E não precisa necessariamente você ser um alienado do mundo. Basta você compreender o mundo e compreender que esse sistema que vige no mundo, ele gira para produzir energia para manter esse próprio sistema em funcionamento, tá? Então, é como aquele cavalinho que está correndo atrás da cenoura, tá? Você coloca a cenoura aqui, ele vai correndinho, né? Ou o ratinho que é colocado na roda de correr ali com uma iscazinha. E nós vivemos nesse sistema. A partir do momento que você percebe o funcionamento do sistema e que você entende o funcionamento desse sistema espiritual e natural, aí você começa a ter força para viver fora do sistema, tá? Aí, vamos pensar um troço bem prático. Você vai comprar um carro novo, você vai comprar para a tua satisfação, se você tem dinheiro, para o teu uso e do jeito que você bem entender. Não para mostrar para o seu cunhado, para o seu vizinho, porque alguém diz que tem que trocar de carro a cada 2, 3 anos. Não, você vai e compra para a sua satisfação, né? E para o seu uso, não porque você foi induzido pelo sistema, tá? Se você vai comprar uma roupa, da mesma forma, você não vai e renova o seu guarda-roupa porque dizem que tem que renovar o guarda-roupa, porque não pode repetir a roupa, porque isso, porque aquilo. Você vai comprar para o teu uso, para o teu prazer. E você começa a fazer as coisas de forma consciente. Você já não faz as coisas que desagradam a Deus, mas você consegue viver tendo prazer na vida, fazendo as coisas que você quer e que você gosta. Não mais por ser escravo do sistema, mas pela tua vontade, tá? Porque tudo que você faz assim e glorifica a Deus e dá graças a Deus é abençoado. Paulo fala isso a respeito das comidas, né? Tudo aquilo que é recebido e dado graças a Deus é abençoado, é consagrado a Deus. Mas existe uma forma de você agir e fazer as coisas para Deus, imitando o exemplo de Jesus Cristo, que foi humilde e se esvaziou, e existe uma forma de fazer as coisas para o sistema, tá? O sistema que foi criado desde o começo dos tempos lá, né? Por aquele sujeito que caiu. E agora, cada vez que ele é jogado na piscina, ele se agarra no braço de 2, 3 para levar junto. Sabe disso? Já conhece essa história, né? Mas ele está levando gente com ele a torto e direito todos os dias, né? E criou um sistema muito eficiente para isso. Mas viva conforme Jesus. Seja humilde. Não procure ser sempre melhor que os outros. Não procure humilhar os outros. Nem viva tentando impressionar os outros e provar alguma coisa para alguém. Não. Viva para Jesus. Siga o exemplo dele, faça as coisas que ele mandou e aproveite toda a bênção que Deus colocou na tua vida. Aproveite todos os talentos que Deus colocou para você. Aproveite todos os dons que Deus colocou. Se você está em dificuldade, ore para Deus. E a vida de dificuldade faz parte para todos nós. Se você está alegre, feliz e desfrutando de um bom momento,
de boas coisas, dê glória a Deus e desfrute, porque isso é bênção de Deus. Mas faça tudo para glorificar ao Senhor, não em obediência ao sistema. Não porque você tem que provar alguma coisa para alguém. Não porque falaram que você não ia conseguir, você vai. Não, esqueça os outros. Faça as coisas para Deus e aproveite tudo aquilo que Ele tem colocado na tua mão a cada dia. Deus te abençoe.